Vídeo que vocês vão ver agora provavelmente é o vídeo mais assustador do século, né? É, eu sei que existem filmes de terror, existem filmes que a gente assiste e evoca um pouco o medo, mas esse vídeo em especial foi o que mais me colocou medo durante todo esse tempo de vida que eu tenho de 28 anos. Bom, vamos pro vídeo. On November 21st, Russia struck Ukraine's Dnipro with a new kind of missile known. Ok, esse é o vídeo de um canal no YouTube que eu peguei, né? Eu já tinha visto esse vídeo por outro canal, mas eu achei aqui pelo da Reuters, né? É, isso foi um ataque russo à cidade de... é, deixa eu ver, ele fala aqui, foi On November 21st, Russia struck Dnipro, acho, né? Ukraine's Dnipro with a new kind of. Foi na cidade de Dnipro, na Ucrânia, né? Os russos tacaram um míssil, isso, assim, eu estou considerando o contexto de uma pessoa que mora na América do Sul, está comentando segundo as informações e notícias produzidas na América do Sul a respeito de um ataque feito da Rússia, originado da Rússia, para destinando-se à Ucrânia, a cidade de Dnipro, e eles usaram o Oreshnik, que é um míssil que dá a capacidade de portar vários explosivos e eles caem separados e até hoje não tem defesa esse tipo de arma, né? Eles não usaram com material nuclear, mas isso é o que dizem também. E eles botaram explosivos de menor alcance, né? Seriam armas para alvos centralizados. Mas, né, o tema desse vídeo é sobre a Terceira Guerra Mundial. Demorei bastante para fazer esse vídeo. Estou evitando ao máximo, mas vou fazer aí. E utilizar, eu vou fazer um roadmap, né, em assuntos que provavelmente as pessoas acham que eu não tenho nada a ver, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, né? O que o mundo presenciou nas últimas. Isso aqui era um assunto que eu estava vendo no ChatGPT antes, não tem relação com isso. Mas o que o mundo presenciou nos últimos, talvez, 120 anos, por aí, né? Teve de mais impactante no sentido de guerra, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, fora diversos outros conflitos, Guerra Fria, né? Mas vamos falar hoje aqui sobre a Terceira Guerra Mundial, né? Não tem como falar da terceira sem falar na primeira e na segunda, né? Então, mas eu vou focar especificamente na primeira, perdão, na segunda, né? Que está mais perto, né? É difícil de você falar sobre algo que você, embora tenha estudado, você não vivenciou, né? Mas vamos falar segundo o que a história conta, né? E o máximo de informação que a gente tem hoje sobre isso, né? Então, meus assuntos são bem distópicos, eles fogem completamente da linha comum de conhecimento das pessoas. Então, eu vou explicar pela minha perspectiva o que eu enxergo, o que eu vejo, né? E vocês julguem, tirem suas conclusões se tem a ver com o que o mundo moderno nos apresenta ou não. Bom, né? Vou encerrar esse vídeo do ataque russo. Vou dar um play aqui mais uma vez para vocês verem. O Oreshnik, né? Esse míssil, ele primeiro tem proporções intercontinentais, ele consegue viajar por horas, né? Até alcançar seu alvo, e lá em cima ele subdivide, né? Ele é lançado como um foguete normal
e lá em cima ele subdivide e acerta o seu alvo em diversas instâncias por ângulos diferentes. É uma arma potencialmente destrutiva. Beleza, encerrei aqui. Existem outros armamentos nucleares. O foco desse vídeo não é falar sobre as armas nucleares em si, propriamente, mas sobre todo o contexto da guerra, né? Então, vamos ver o mapa mundi aqui. Estou mostrando aqui o Brasil, América do Sul, América do Norte, né? Aqui o continente africano e a Europa aqui em si, é a parte da Ásia ali, que mostra os países mais abaixo e do lado direito. Veja bem, a gente tem aqui a China, a Rússia, os Estados Unidos, Brasil, né? Não são os principais atores da guerra. Eu diria que os principais atores da guerra hoje são Estados Unidos, Rússia e China. Se a gente puder incluir mais algum país aí, a gente pode botar a Ucrânia, né, que está em conflito direto com a Ucrânia que está em conflito direto com a Rússia por questões territoriais. E também a Síria, né, que está acendendo um conflito aí por causa da queda do presidente lá, o Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Enfim, o que está motivando, né, a Terceira Guerra Mundial, né? Bom, hoje a gente vê o mundo em um conflito territorial entre Rússia e Ucrânia, né? O Putin alega que não quer mísseis como o Oreshnik, só que versões americanas, né? Próximo ao território dele, ele se sentiu ameaçado, então diz ter criado a operação lá da Rússia contra a Ucrânia para retomar os territórios da União Soviética e manter a integridade e soberania da Rússia. E ele afirma que não quer esses mísseis lá e diz que a Ucrânia tem esses mísseis, né? Então, são informações privilegiadas, né? Extremamente preocupantes e que, né, a Ucrânia queria ingressar na OTAN, que é a organização Tratado do Atlântico Norte, que seria essa região aqui, né? Porque, segundo eles, né, em teoria, o Atlântico Norte, aqui é o Oceano Pacífico, aqui o Atlântico Norte seria a região mais valiosa em sentido comerciais, em sentido, enfim, transporte de commodities por navios. Enfim, como você pode ver, ele dá rota para tudo que é lado, então realmente é a região que concentra a maior riqueza no, no globo ali quanto aos oceanos, né? Então, a disputa territorial, né, disso aqui, e tem os estreitos ali, próximo à Ucrânia também, que são bem importantes para o comércio mundial. Eles alegam questão de defesa nacional, soberania territorial, mas a gente sabe que tem muito mais nessa guerra aí, né? Então, vamos lá, vamos começar por aqui. A Europa como um todo, né, ela está se sentindo ameaçada pela Rússia por causa dessa guerra, né? E aí o Putin corta o gás, diz que, enfim, não vai ter armas nucleares no território dele, então qualquer país que se aliar à Ucrânia vai sofrer as consequências, né? Porque ele está fazendo essa invasão à Ucrânia para autodefesa, enfim. Não quero focar nisso e dizer se está certo, está errado, enfim. Uma vez que alguém ameaça seu território, é natural você tentar se autodefender, mas não estou dando razão, não sei, estou distante, não sei, aqui não dá para saber qual é a realidade, porque a mídia diz uma coisa,
A gente aqui é controlado pela mídia americana, então não tem como saber o que está se passando de fato na Ucrânia ou na Rússia. A gente não tem essa informação, porque tudo fica enviesado, né? Então, enviesado pela defesa da Ucrânia, enviesado pelos interesses dos Estados Unidos, então a informação ela chega, não chega livre para a gente. A gente não acessa um site de lá e sabe o que está acontecendo, porque isso passa por domínios e DNS de outros países e o interesse desses países entra em jogo aí nessa dinâmica. Então é impossível ter acesso à informação. Se do nosso próprio país hoje em dia é difícil você entender o que está acontecendo e falar sobre, quem dirá de países, né, que estão muito mais distantes geopoliticamente, geo, quanto à sua geografia em si. Então, mas a gente tem a história, né? E o que que a história diz como um todo, né? Eu vou pegar uma abordagem que ninguém fala, né? A Rússia e a Ucrânia tá brigando. Uma das coisas citadas, né, foi a questão do Putin querer desnazificar a Ucrânia. O que que significa isso, né? Ele falou que o aumento, né, da extrema direita na Alemanha está influenciando isso pelo mundo todo, né? Para quem não sabe, a Alemanha é o país mais rico e influente da Europa como um todo, né? De toda a Europa. Então o PIB deles é o maior, mais alto, tá na faixa dos 4 e pouco trilhões, eu nem sei quanto que é, deixa eu ver, PIB da Alemanha. Da Alemanha. Se você ver, ó, 2000 cresceu, o que cresce menos, mas ó, 4,71 trilhões de dólares. Então, é, PIB, pô, ficou junto, PIB da Alemanha. Frente, Europa. A Alemanha é a maior economia da Europa e representa 24,2% do PIB total da União Europeia. Ou seja, é superior à média. Enfim, cara, é muito dinheiro. Então, isso significa que eles são a maior potência de guerra, tem maiores estratégias econômicas, estudos e pesquisas desenvolvendo são de ponta, né? Porque os países de lá investem muito mais nisso do que aqui. Enfim, os caras têm influência mundial. E aí, se você puxar aqui, deixa eu ver, se você puxar o que isso significa aqui, né? A Alemanha está aqui, né? Na Europa. Alemanha, Rússia, aqui é a Ucrânia. Então, esse país aqui, por que que ele tem essa economia? Você acha que é pelo quê? Porque ele, não, porque é um país que simplesmente trabalha muito, se desenvolve. Não só isso. A gente tem uma história recente, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler e os exércitos, né, da Alemanha, eles monopolizaram boa parte do mundo, então indústrias, comércio, tudo isso é centralizado, né, para ser recebido ali pela Alemanha. Então esse país desse tamanho, ele tem o PIB e economia mais forte da Europa. Consequentemente, grande influência pelo mundo como um todo, né? Esse era o conceito da nova ordem mundial na época. Então era a Alemanha acima de tudo e todos, e foi o que fizeram, né? Então, hoje existem diversos acordos, parcerias, blocos econômicos para diversificar um pouco, mas a Alemanha ainda é um país extremamente soberano na União Europeia. Então eles, vamos dizer assim, a grosso modo, que ditam as regras lá, mandam. Ah, mas tem o Reino Unido, né, tal. Sim, tem o rei, mas isso um reino independente, né? Como diria, em comparação no Brasil, seria uma espécie de autarquia, né? Tem, uma entidade com personalidade e quereres independentes do que é o todo na Europa.
Então, e ela conquistou isso, né? A Alemanha conquistou isso na Segunda Guerra, até perder ali, passar o bastão para os Estados Unidos. E agora a gente vê os Estados Unidos vivendo o que seria, né, o sonho americano, mas na verdade o extremo nacionalismo que a Alemanha criou e desenvolveu isso, eles se apropriaram disso e fizeram crescer a economia, enfim. Do que se trata? De você tomar ou monopolizar as estruturas por meio de empresas de outros países e, por exemplo, o Brasil. Se você comparar o monopólio do McDonald's no Brasil, né, com empresas nacionais do mesmo segmento, simplesmente a gente é dominado uma empresa, um segmento de empresa que vem de outro país, né? Então, muito bonito o discurso sobre economia e tal, mas no final das contas você vai no shopping final de semana, você vai comer no McDonald's ou no Burger King e ambos são franquias, né? Não são franquias propriamente do Brasil. No final isso vira dólar, dinheiro vira dólar, vai para os Estados Unidos, né? Enfim, isso não é um problema, mas enfim, é o livre comércio existindo, né? Vamos dizer, livre, entre aspas, né? Porque, por exemplo, se você tem hoje o discurso do Trump falando que se o BRICS criar uma moeda própria para transacionar com outros países, com países do próprio bloco econômico em si, abandonando o dólar, né, como um todo das transações, então vai ter tarifa de 100% para todo mundo, ou seja, tudo que você for comprar e vender fabricado ou que envolver um elemento dos Estados Unidos, você vai ter uma taxação de 100%. Ou seja, significa um tiro no próprio pé, né? Porque aí as pessoas deixariam de comprar as coisas dos Estados Unidos e passaria a comprar com fontes alternativas, né? Então, não sei se essa política funcionaria muito bem, né? Uma vez que sancionar um país desse tamanho, que é a Rússia, né, isolar ele do contexto global aí das transformações econômicas, não seria muito inteligente, mas foi o que foi feito, né? A Rússia ficou com sanções econômicas e isso prejudica bastante a economia deles. Isso também gera um problema, né? Porque os outros países, vendo isso, sendo o poder do dólar assim, subjugando o mundo, as pessoas simplesmente, os países, né, em si, os outros governantes simplesmente ficam com medo e criam medidas para não ter essa espécie de taxação ou não sofrer tanto esse impacto. Então é natural que os países eles pensem em desenvolver, né, soluções ou medidas, contramedidas para sanções, né? Porque ninguém quer ser prejudicado. Então, isso aconteceu. E aí, eles não querem que essas taxações elas cheguem nesses países, né? Então, vamos retomar o assunto, né? Porque parece que eu não estou falando de Terceira Guerra Mundial, mas eu tô. O que é a Terceira Guerra Mundial? Primeiro a gente tem que entender. O contexto de guerra hoje ele não é mais simplesmente uma frente de batalha bélica, onde as pessoas se põem num campo frente a outra e atiram até acabar as munições e ver qual time fica de pé. Esse contexto de guerra é ultrapassado e não existe mais, a menos que haja uma instância onde exploraram-se todos os recursos ao ponto de chegar a isso. Então, hoje, os Estados Unidos têm, por exemplo, o dólar, né?
E o dólar, depois da Segunda Guerra Mundial, foi constituída a moeda de reserva, enfim, na verdade, a moeda número um do mundo. E todas as transações são feitas usando dólar, mesmo que o que circula de produto bruto interno no país, no final ele se transforma em dólar. É dólar para você comprar e vender coisas com outros países. Em si, o grande mercado que existe de verdade é o mercado internacional. Em resumo, é isso. O que os países, por exemplo, o Brasil, o que o país produz de PIB, ele utiliza isso para manter, para se manter, para negociar com outros países, né? Por exemplo, vou dar um contexto aqui de pessoa para pessoa, pessoa para empresa. Você comprando, sei lá, sabonete, enfim, seus itens para se manter, você compra e você está comprando de uma outra pessoa, né? O fato de você ter uma loja não significa que tem tudo que você precisa. A mesma dinâmica entre os países é essa. O fato de você ser autossuficiente com comida, né? No caso do Brasil, produz arroz, produz feijão, produz café, produz, enfim, diversos outros, carne bovina, produz bastante esses insumos. E o fato de você ter esses insumos não quer dizer que você não vai precisar comprar de outros países, seja por questões de geopolítica, seja por questões de, por exemplo, falta minério de ferro, eu quero negociar isso com a China. Olha, eu produzo carne, que tal a gente negociar e eu te vendo carne e você me vende minério de ferro para eu produzir, enfim, os produtos que usam ferro. Então, é mais ou menos essa dinâmica que funciona no mercado internacional. E esse é o verdadeiro mercado que gera dinheiro a nível de nação, né? Então, quando você tem uma moeda como o dólar, né, controlando tudo e subjugando tudo, uma das medidas que o sistema econômico e financeiro que os Estados Unidos tem e pode usar um recurso deles seria, no caso, as sanções, né? Que usaram contra a Rússia. O que é isso? Você não vai utilizar o meu sistema financeiro para comprar e vender. Basicamente isso, né? Então, isso é um. Eu vou usar esse gancho já para falar sobre uma coisa que todo mundo lê e conhece, né? A Bíblia. Bíblia. Então, a Bíblia diz que. Deixa eu ver. Apocalipse. Para não poderá comprar e vender. Então vamos lá. Apocalipse. Olha lá. Ela fez com que pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravizados recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tenha a marca, o nome, enfim. Óbvio que eu não vou levar aqui para o contexto religioso, né? Estou levando para o contexto histórico da coisa propriamente em si. Estamos em 23 minutos. Então vamos aprofundar um pouco aqui no assunto. Para quem não sabe, né, a Bíblia, pelo menos no Brasil, ela é mantida pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Vou perguntar o que é a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Sociedade Bíblica do Brasil busca tornar a Bíblia acessível a todos os brasileiros, independente de sua condição social, econômica, religiosa. Para isso, realiza campanhas de doação, distribui exemplares, enfim. Tradução e revisão. Essa SBB ela é responsável por isso, pelo menos a Bíblia Ferreira de Almeida, no Brasil. E educação, divulgação. A Sociedade Bíblica promove evangelização, etc e tal. Evangelização. Vamos focar nessa palavra também para falar sobre. Então vamos sair do modo easy aqui para ir para o modo hard, né? O que eu estou querendo dizer aqui? A Bíblia brasileira ela é mantida pela SBB, que fica no sul do Brasil, a sua sede,
E a sede da SBB, ela é controlada por uma colônia alemã. O que significa isso? Que durante o período de 1817 teve uma das ondas no Brasil, que foi uma das imigrações, uma das uma das grandes ondas de migração alemã no Brasil. Então, o sul do Brasil em sua maioria, é uma colônia alemã. E a SBB, né, a Sociedade Bíblica Brasileira, ela incorpora também essa característica. Para quem não entende, durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler, um dos mecanismos que o Hitler ele utilizou para influenciar e expandir o domínio foi a queima dos livros, né, as versões que existiam, versões bíblicas daquela época. Ele queimou, reuniu com muita gente, queimou enfim, eles queriam reescrever utilizando uma versão que tornasse explícito os interesses e vontades deles, né? Então, para quem estudou história profundamente conhece essa versão. E é o que a gente tem hoje, né? Um livro ali conhecido como Apocalipse. Como Apocalipse, né? Um livro que a gente tem chamado o livro das Revelações. Aí, um dos exemplos, né, que a gente tem de trechos que eu considero modificados devido ao contexto, né, e a história toda que aconteceu, é falado de um inimigo, né, nas entrelinhas, que subjugaria as nações, seja você rico, pobre, livre, escravo, enfim, controlando por meio de um mecanismo para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que usa a sua marca, né? É. E aqui, se você comparar os contextos, né, não estou falando, longe de mim falar que os Estados Unidos, enfim, é diabólico, etc e tal. Não é isso. A questão é que da interpretação de quem está contextualizado com a história, né, aqui com o contexto, né, eu sugiro aqui que os alemães, na época do Hitler, eles escreveram a Bíblia, esse trecho, o livro do Apocalipse, com a intenção justamente de passar essa informação, né? E a ideia era trazer à tona os interesses do surgimento de uma nova ordem mundial que não era controlada pela Alemanha. Então, o contexto é justamente de fugitivos ou pessoas que passassem essa mensagem de forma escondida, né? Daí surge a teoria toda dos evangelistas, né? E o porquê do interesse de divulgar essa mensagem, né, pelo Brasil inteiro nesse contexto, porque eles queriam avisar que ia se instalar, né? Tinham colônias alemãs no Brasil e precisavam avisar para essas colônias o que estava acontecendo, né? Se você ainda não entendeu muito bem o que eu estou tentando passar, assiste um filme chamado Jogo da Imitação. Acho que minha internet está bem lenta. Aqui, ó. Tá bem lenta, tá bem lenta. Acho que eu não vou conseguir mostrar o jogo da imitação. Esse filme aqui, o jogo da imitação. Vou pular um pouco aqui. Deixa eu ver em quanto tempo estamos. 29 minutos.
essa cena. Não, aqui, essa cena aqui. Exatamente essa cena. É. É... Bom, eu vou só contextualizar bem rapidinho, tá? Alan Turing, né? Alan Turing é um matemático, criptógrafo, criptologista, e estuda criptografia e ele está desenvolvendo uma máquina, né? Junto com os maiores matemáticos da sua era, está desenvolvendo uma máquina que vai quebrar Enigma, era a máquina alemã que cifrava as mensagens durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles conseguem desenvolver essa máquina e quebrar Enigma, decifrar as mensagens e com isso eles vencem a Segunda Guerra Mundial, mantendo essas informações aí no escopo extremamente estrito, né, confidencial. Então isso é parte da história, né, conta que isso ocorreu, né? Isso aqui é um filme, né? O filme é sobre Enigma. Esse filme ele é passado em universidades sobre a criptografia e desenvolvimento de tecnologias que visam ocultar mensagens e depois tornar acessíveis aos destinatários, ao escopo estrito de destinatários. Então, enfim, e nessa cena conversam isso, né? Um ameaça o outro sobre o segredo deles. Então ele é ameaçado e, enfim, por que eu peguei esse vídeo aqui para citar? É porque, como eu estava explicando, né, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas eles trocavam mensagens por meio da Bíblia. O Apocalipse ali tem diversas mensagens cifradas ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, o Brasil, como eu disse, ele é uma colônia. Ele foi durante um tempo, alguns estados, principalmente o sul do Brasil, foi uma colônia alemã. E esse conhecimento ele traz diversos impactos para a sociedade como um todo. Por exemplo, então, se a economia alemã na Europa ela é extremamente é, abrangente, né? A Alemanha acho que é o país mais rico da Europa. Então, e tem colônia no Brasil, significa que vai ter influências não só culturais, mas também dos mais altos escopos da inteligência alemã, no caso, influenciando as colônias alemãs no Brasil. Então, essas mensagens não só eram trocadas, como até hoje elas estão explícitas no livro do Apocalipse, né? E esse é um dos grandes segredos da Alemanha durante a Segunda Guerra, que é mostrado nesse filme da Enigma. Realmente houveram essas queimas dos livros e a reestruturação, inserindo ali o Apocalipse. Não à toa, isso gera um outro problema que vai até o outro lado do mundo, que é o problema das religiões no Oriente Médio, né? Por exemplo, os judeus, os israelenses, não os israelenses em si, mas os que são do outro lado, né? Acho que são os palestinos, eles não aceitam essas filosofias evangélicas do Ocidente. Por exemplo, você ter que aceitar Jesus, por exemplo, que é uma coisa que dizem muito, né? Eles não fazem isso lá no mundo islâmico. Por quê? Porque justamente eles conhecem essa história e conflita com o que eles guardam já desde muito, muito tempo. Então, isso gera um grande embate, né? Então, e isso é uma coisa que permeia pelo mundo todo. Isso permeia desde gerações mais antigas até as atuais. Isso explica muito das guerras, muito dos conflitos
são coisas no campo ideológico, né? Tentando ocultar ali que ele lia as mensagens, né? E ele fazia parte, integrava. Ele diz que é soviético, enfim, que está ajudando o Reino Unido nessa época, mas a gente sabe que, na verdade, os alemães eram os espiões que usavam a Bíblia para trocar mensagens cifradas. Não é cifrada, ela tá ali para todo mundo ver, é compreensível, só que quem está fora desse contexto não vai entender. Então é tipo uma obra de arte da contra-inteligência alemã nesse caso. Então, vamos lá. Viu a Enigma, né? Então citei o Apocalipse, em que contexto ele vem e por que que muitos ortodoxos não aceitam a fé do Ocidente. E isso gera muitas guerras e conflitos até hoje lá no Oriente Médio, né? Não obstante, a gente tem que citar também que no Brasil, por exemplo, quando vieram colonizar o Brasil, os padres que vieram eram padres jesuítas, né? E traziam um evangelho pacificador para que os nativos eles não resistissem, se tornassem mais pacificados, mansos. Ocorreram diversas coisas bem sérias aí nesse período que, nossa, eu nem vou citar, mas vocês que leram a história e conhecem devem estar bem cientes. Isso é assim até hoje, não muda, né? A propagação desses evangelhos pacificadores, eles têm o objetivo de transformar as regiões que vão receber essa história mais pacíficas e suscetíveis à manipulação, enfim, à criação de instituições e empresas mais alinhadas aos interesses enfim, dos conquistadores, aos que chegam e tomam os territórios. Então, antigamente era mais por meio da violência, hoje em dia isso é feito por meio de políticas como que eu vou dizer, educação, né, em si, como você chega de forma mais pacífica nos locais, né? Então, continuando, a gente tem ali não só esse trecho, né, mas tem trechos que você vê falando sobre o 11 de setembro, por exemplo, né, eu vou ver aqui, é, Apocalipse 17, 20, 17, 20. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O que viste é grande cidade que tem poder sobre os reis da terra, a qual a mulher é embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, né? E a qual viste a grande cidade tem poder sobre os reis da terra. Enfim, e ele vai continuando, né? São mensagens que são claramente ofensivas a essa cidade, né? Que aqui da perspectiva sincronizando com a história que aconteceu, eu enxergo como Nova York. E aí fala sobre a cidade está assentada sobre muitas águas, né? Descreve perfeitamente, né, a localização de Nova York. E aí é explicado que ela é representada por uma mulher, a mulher segura um cálice, enfim, o espião ali no contexto cita que é um cálice, mas na verdade era uma tocha, né? A tocha acho que é da liberdade, se não me engano. E ali, enfim, estão denegrindo a imagem da Estátua da Liberdade. E se você continuar lendo o contexto, falam até, nesse mesmo capítulo, inclusive, do 11 de setembro, né? Falam sobre as riquezas dessa cidade foram embora em um minuto e a fumaça do incêndio foi vista até pelos navegantes, enfim, isso fala coisas bem específicas. Quem contextualizar e ler entende que se trata de uma guerra, né, de espiões ainda. A Guerra Fria ela não acabou. Se você ler o 11 de setembro, ele ocorreu em 2001. Aí dizem que foi o
Bin Laden, enfim, falam que ocorreu, falam que ocorreu, que foi os árabes lá, enfim, né? Se você observar até a ação em si, financiada com muito poder, ela é uma coisa que diz respeito àquele, àquela filosofia, né, dos nazistas de que todos os maus vêm enfim, aquele discurso antissemita, né? Diz que todos os maus vêm dos judeus, etc e tal, enfim, todo aquele discurso, aquela dinâmica. E aí, se você vê o ataque, né, tudo que foi descrito, se você lê aqui, entender a dinâmica do que está sendo falado no capítulo 17 do Apocalipse, é descrito perfeitamente o ataque em si, né, numa linguagem cifrada, né, no ritmo dos da inteligência, né, vamos dizer, entre países, mensagens cifradas que significam algo para quem vai receber, mas significa outra coisa para quem vê publicamente isso e lê com uma filosofia já pré-programada, né? Pré-estruturada. É, então, é isso que vocês estão vendo, né? É a Terceira Guerra Mundial acontecendo. São suas nuances abertas ainda da Segunda Guerra Mundial, coexistindo em um mundo que mescla globalização, inteligência entre as agências de países aliados e opositores, e tudo isso ocorrendo em diversos contextos, com inteligência e guerrilhas cibernéticas, com sanções financeiras por meio de guerras econômicas, e aí de repente surge vírus que afeta todo mundo, e só vai ter vacina quem desenvolve e corre, né, no sentido de aprimorar suas defesas imunológicas e a dos seus cidadãos. Então, isso se aplica a todo o eixo que é contra ou a favor do time em que está jogando. Então, todas as pragas, todas as coisas ruins que visam afetar o adversário ou o aliado, enfim, depende do contexto, são feitas com essa perspectiva, com esse mindset, né? Com esse pensamento. Eu vou afetar um time que está jogando contra ou a favor, e eles pensam assim, né? Tanto o lado de cá quanto o lado de cá são todos pensando nesse sentido, né? Quem é que vai atacar um lado ou outro e vai ter um resultado positivo ou negativo, dependendo de como isso vai chegar de informação na mídia, enfim. Teve um evento que a gente pôde ver em 2000 eu não me lembro se foi 2014, meteorito na Rússia. Meteorito na Rússia. É. Todo mundo que viu na época achou isso extremamente estranho, né? De repente um meteorito cruzou o céu e chegou na cidade, caiu na cidade russa e aquilo afetou a infraestrutura de telecomunicações, afetou, enfim, diversas coisas, né? 2013. Um asteroide rasgou o céu, provocando uma chuva de meteoros que hoje encanta os cientistas. Bom, para quem não está no escopo de informações militares, isso pode ter sido um ataque feito pela Ucrânia e a mídia do Ocidente ter manipulado para parecer que foi um meteoro, um evento aleatório. Então, quem viu os vídeos viu que teve uma explosão quando o treco cai e é potencialmente desastroso. Então, isso aqui pode ter iniciado a Terceira Guerra Mundial, na verdade, né?
vendo isso, a Rússia lá analisou, não proferiram nenhuma informação, porque a gente do Ocidente não tem nenhuma informação sobre isso. Mas isso aqui pode ter sido, na verdade, um míssil, soltado lá pela Ucrânia, pelos Estados Unidos, não sei. E isso foi o que gerou toda a comoção, talvez tenha gerado até a resposta da Rússia só hoje em dia, no ano 2020 aí, começou a ofensiva deles. Então, pelo visto, a Rússia pegou a flag, né? Entendeu que era, na verdade, um ataque ao território deles. E isso foi o que motivou em 2020 guerra. Rússia. Foi o que motivou a Rússia começar a guerra, né? 2022, não me lembro. 2022, acho que foi. Então, qual é a dinâmica da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Estamos em 47 minutos de vídeo. A, a Ucrânia, ela alega, né, que ela queria entrar para a OTAN porque não confiava na Rússia. De repente, né, durante um tempão, tudo isso estava ocorrendo e ninguém sabia de nada, mas explodiu esse conflito para o Putin sair da Rússia e invadir a Ucrânia. Eu acho que houve algo sério, minha opinião sincera. Então, talvez a Ucrânia tenha financiado um ataque, aliás, os Estados Unidos tenha financiado esse ataque de 2013 em direção à Rússia, e aí a Rússia respondeu. Os meios civis, né, não sabem disso, não buscam informações, até porque é bem conflituoso, é difícil se obter informações independentes aqui pelo Ocidente. Então começou tudo isso a acontecer e estamos aí à beira da Terceira Guerra Mundial. Por quê? Não é uma guerra que envolve só os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia. A Rússia está querendo criar um bloco econômico que vai extinguir o uso do dólar e eles querem fazer que os maiores países de influência mundial, aliados a eles, utilizem essa moeda. E aí os Estados Unidos não quer que isso aconteça, então eles criam sanções, tarifas e aplicam isso. Ou seja, está ocorrendo uma coisa na ordem mundial que não é normal. Obviamente não é normal. Não é difícil você notar que vários países já estão com a inflação acima da média. Isso por quê? Por causa de sanções econômicas, porque países já estão se armando, estão se mobilizando para uma possível guerra ou incursões em seus territórios. Então, por exemplo, a Rússia já fez isso, né? Já saiu em direção à Ucrânia. Agora a gente vê tensões como China e Taiwan. A gente vê também agora Brasil e Venezuela. Enfim, a gente está vendo se levantando nação contra nação. Em resumo, é isso, né? E aí, qual é a minha teoria, né? Que esse livro da Bíblia, né? O Apocalipse, ele não descreve só uma coisa religiosa. Ele descreve a perspectiva dos alemães quanto à Segunda Guerra Mundial e o que viria a ser a Terceira Guerra Mundial, que eles chamam de Apocalipse, né? Então, isso na verdade não é um livro, é uma tese codificada de como seria a Terceira Guerra Mundial. E a perspectiva deles é que quem vence é o filho, né? O filho do reinado, de um reino. E todo mundo que entende de alemão e sabe o que foi o Reich, né? Significa o reino. E esse reino é reino de algo, é reino de alguma coisa, né? Então, se você ver bem, pesquisar bem, vai pela linguística, você chega à tradução livre, né, de reino, reino de Deus. Reino de Deus. Se você considerar que o Reich, que eles falam, né, do alemão, seria um reino, né, e você considerar que
Os evangélicos esperam que venha o reino de Deus sobre nós, né? Eles falam assim. Na verdade, isso aqui é Deutschland. 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 Deutschland seria Alemanha. E o acrônimo disso, um resumo de Deutschland ou Alemanha, seria Dutch. É como se fosse um apelidinho, né? Então, se vocês entenderem a dinâmica do que eu estou explicando, é algo muito, muito grande. Então, na verdade, o que a gente vê no Apocalipse é uma guerra entre Estados Unidos, enfim, entre o lado A e o lado B, com a narração da perspectiva do lado da Alemanha, explicando o que os Estados Unidos faria no futuro, né? Ali, no caso, se você considerar que a besta, da perspectiva deles, ali seria os Estados Unidos, né? Tanto que tem histórias que contam que na Segunda Guerra, realmente, os nazistas, se eu não me engano, chamavam um dos exércitos de besta. Eu acho que era os russos, se eu não me engano, a União Soviética, ou os próprios soldados dos Estados Unidos na época. Eles usavam esse apelido para descrever um dos exércitos. Então, é o jogo da imitação. Vejam esse filme aí, principalmente esse trecho, para você entender toda a dinâmica. Apocalipse, reflitam sobre esse livro, leiam também, eu já li a Bíblia toda. Apocalipse eu li algumas vezes para tentar entender, eu nunca entendia, mas depois estudando bem a história do mundo, sincronizando as informações, cheguei a conclusões bem satisfatórias. Infelizmente, tudo indica que é isso, né? São mensagens, o livro do Apocalipse, são mensagens cifradas da Segunda Guerra Mundial referente à Terceira Guerra Mundial. Então, e o avanço dos Estados Unidos sobre o mundo. E aqui a gente tem. Eu já expliquei bastante coisa, mas isso daria uma série de vídeos, né? Eu vou mandar esse vídeo para algumas pessoas que eu sei que estudam bastante, algumas do Reino Unido, algumas dos Estados Unidos, outras de outros países, principalmente também do Brasil. Vou enviar esse vídeo, perguntar a opinião dessas pessoas sobre o que eu estou falando, e não só falando, mas também mostrando. Eu peço também que pesquisem aí sobre isso e comentem, falem sobre essa minha tese aí de que, na verdade, o Apocalipse ele é uma obra da Segunda Guerra Mundial, referente à Terceira, e cita da perspectiva alemã o que os Estados Unidos viria a se tornar e fazer pelo mundo, né? Se vocês quiserem mais evidência, leiam o livro do Apocalipse como um todo. Vai ter trechos que você vai encontrar reforço de supremacia. No caso, é ali a supremacia branca, enfim, coisas com a cor branca fala muito. Então, o que vai de encontro às filosofias da Segunda Guerra Mundial, da perspectiva da Alemanha. E você vai ver também que muitas pessoas, muitos trechos, na verdade, são citados de forma a alinhar coisas que eram terríveis nessa época, mas são narradas ali de formas codificadas, perseguições. Vocês vão ver que a principal figura ali que é ilustrada, né, usada, no caso, no Apocalipse, né, seria, na verdade, né, uma figura ressurgindo, né, voltando à vida, uma figura que foi perseguida durante esse período da Segunda Guerra Mundial,
onde a frente dos aliados estavam vencendo, né? Então, são histórias bem nebulosas e que trazem conceitos bem polêmicos aí, que eu não quero comentar sobre, mas vocês pensem e estudem aí para tentar entender do que se trata realmente. Então, ok, temos. Já falei sobre isso, né? Falei sobre a imigração, falei sobre a dinâmica dos países. Então, vamos falar sobre a Terceira Guerra Mundial em si. É, resumo: a Terceira Guerra Mundial ela não é uma simples guerra direta entre os países, onde vão juntar X quantidade de soldado versus Y quantidade de soldados e eles simplesmente entram em guerra. Não é só isso. Isso é a última instância hoje, com tantas tecnologias, um mundo tão globalizado. É natural que você tenha um modelo de guerra diferente, onde vão usar campos científicos, tecnológicos, né? E aí eu posso citar exemplos de eventos aqui, por exemplo, você vai ver figuras, pessoas que comandam países, que estão no meio dos contextos, né? Pessoas sofrendo acidentes, pessoas morrendo, carro que explode, enfim, por que isso? Porque longe de mim participar ou, enfim, falar sobre essas coisas como alguém ligado. Eu não sou ligado a nada, eu tô aqui no meu país, lendo sobre as notícias, só comentando. Mas o fato é que a ciência ela evoluiu tanto que as pessoas, as comunidades científicas ao redor do mundo utilizam como arma de guerra, perdão, a comunidade científica ela identifica e desenvolve uma coisa no campo científico, vem a instância militar dos países, se apropria disso e usa como arma militar, né? É importante ressaltar essa diferença. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, teve há um tempo atrás um excelente programador que conseguiu desenvolver um vírus de computador e ele era um entusiasta de segurança da informação e, enfim, estava usando de repente o exército ou enfim, uma das agências de segurança nacional se apropria desse código e utiliza isso em outro país para prejudicar instalações que utilizavam computadores em outro país. E isso mexeu com bobinas, se eu não me engano, de bobinas que mineravam urânio e, enfim, no final o vírus interferiu, foi o Stuxnet que interferiu na fabricação das usinas de urânio lá do Irã, se eu não me engano. Porque os Estados Unidos financiava o programa iraniano, né? E eles, acho que é aqui, né? O Irã é aqui, na verdade. Então, eles financiavam o programa iraniano de enriquecimento de urânio, que é para fazer bombas nucleares. E, de repente, essas usinas começaram a girar. Enfim, teve esse problema. E assim, eu falei aqui sobre um desenvolvedor do vírus, mas nessa escala, né, nessa instância, na verdade, são múltiplas agências de inteligência de vários países. Por exemplo, reúnem os seus melhores programadores, os melhores, enfim, mexer com código, e eles desenvolvem isso, se possível, usando inteligência artificial. Óbvio que isso aqui é para o público, para meio militar, com certeza tem coisas bem mais cabulosas. Então o cara consegue pegar 5 Zero Days, são vulnerabilidades que ninguém conhece, exploram isso com um fim ou um objetivo específico. E aí, o que você tem? Um ataque cibernético que interfere no programa de desenvolvimento de atividades nucleares de outro país. No caso, um país versus um aliado, né?
versus um adversário, perdão. Então, hoje isso é a dinâmica da Terceira Guerra Mundial. Você não precisa pegar em armas e ir afrontar um adversário, um inimigo, um outro país adversário que é do eixo adversário presencialmente, né? A verdade é que as agências de inteligência se mobilizam e atacam países adversários em diversos escopos, né? Se você pegar o SIC no Brasil, Informação ao Cidadão, tem uma imagem deles que eu gosto de usar bastante, né? Essa aqui. Aí você olha, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, o incidente que teve no Rio Grande do Sul. Né? Hoje em dia, né, o homem, a tecnologia desenvolveu muito. Né? E uma das coisas que existem são represas. O que são essas represas? Represas são meios de gerar energia por fontes próximas a fontes de águas, rios, né? De alta que controlam um volume de água, administram um volume de água gigantesco, né? E isso significa o quê, né? Se você já assistiu o filme do Todo-Poderoso 2, é um filme que o cara meio que simula um dilúvio, né? E aí, na verdade, ali são as ações, tem um representante, né, de Deus ali no caso, que ele vai e instrui uma pessoa a construir uma arca, né? O apresentador lá do jornal. E ele, enfim, ele mostra que ele estava indo contra todo mundo, construiu a arca, né? E, enfim, não estavam vivendo na era de Noé, mas teve uma represa que quebrou lá. E essa represa, ela encheu tudo. E, enfim, a cidade ficou sobre águas, né? Vamos dizer assim. Então, a gente ri que o filme tem uma dinâmica de humor, um tom humorístico, né? Engraçado. Mas isso é a realidade explícita do que hoje o homem ele consegue fazer. Ele consegue controlar as infraestruturas críticas de um país se ele tiver estrutura para isso. Né? Eu vou dar um exemplo. Tem países que têm uma supremacia tecnológica tão apurada que consegue causar o caos em qualquer sistema de aeroporto, por exemplo, de um país, de um outro país, é, sistemas de navegação, né, trilhos e rodoviários, sistemas biológicos e medicinais de um país, consegue afetar infraestruturas críticas de bancos, estrutura financeira de um país. Por exemplo, se os Estados Unidos quiser aplicar uma sanção, pelo fato de eles controlar o dólar, ele simplesmente deixa de o país poder transacionar, comprar, vender. Né? E é exatamente o que é descrito ali no Apocalipse. É descrito que a besta ela conseguiria permitir ou não alguém de comprar ou vender. Né? Isso é citado no Apocalipse ali do 13, 16 ao 17. É citado explicitamente isso. Então, para você ver que com o controle ele é absoluto, né? No caso de uma superpotência hoje. Qualquer potência que ascender, se não reunir esses elementos e dominar, e é uma coisa interessante porque essa disputa ela torna cada vez mais algo sentido de controle, né? Algo que força o adversário que passar a dominar, controlar ainda mais do que o anterior, porque senão as coisas saem do eixo e você deixa de ser um império, né? Então, hoje o embate que a gente está vendo é a China versus os Estados Unidos. Estão disputando aí economicamente quem é que tem o maior PIB e, enfim, o que não faz muito sentido se você vê o PIB da Alemanha, né? Você vê 4,2 trilhões, a gente já viu. Se você vê o PIB da China,
PIB da China, se você ver, é 18,27 trilhões. E se você ver o PIB dos Estados Unidos, é 20 e poucos, 29 trilhões, ó. Então, mas eles não estão medindo só isso, tá? Não é só o dinheiro, porque assim, se você considerar que os Estados Unidos ele é o criador do dólar, né? E a moeda que mede ali o PIB também é medida em dólar. Você vê 29,16 trilhões no segundo trimestre, no terceiro trimestre de 2024. Então você tem 29,16 trilhões de reais nos Estados Unidos. Ou seja, ele concentra, naturalmente ele vai concentrar o maior valor porque ele que gera o dólar, ele que cria o dólar. Então, vai ser o país com maior projeção. Isso, tecnicamente, já é é, um desequilíbrio, né, das disputas, né? Porque se você tem um país que já solta a frente, porque ele circula em dólar, a sua moeda nacional, e nenhum país internamente faz isso, você pode pegar o dólar hoje e ir no Rio de Janeiro e pagar alguma coisa, mas a instituição pode aceitar a empresa, mas vai ter que fazer a troca lá, a conversão na casa de câmbio depois. E isso, assim, só existe dentro dos Estados Unidos, você comprar usando o dólar em si. A moeda é aceita em outras transações também, mas você tem que ir obrigatoriamente na casa de câmbio e fazer a conversão, e você perde um pouco de dinheiro com isso porque tem uma taxa, né, de conversão, a famosa taxa de câmbio. Mas você vê um país como a China, né, que não circula propriamente em si o dólar, tem a sua moeda própria, que é o yuan, o renminbi, e tem 18,27 trilhões em PIB, né, convertendo para o dólar, é um valor muito alto, cara, muito alto mesmo, extraordinário. É como se os próprios Estados Unidos soubessem que eles têm um PIB lá de 29 trilhões, mas vê um país que não circula dólar em si internamente e gera um PIB de 18,27 trilhões, significa que o incentivo interno desse país, a movimentação de dinheiro nele e como ele transaciona externamente com países que ele está negociando é uma taxa muito boa, entende? Então é isso que eles medem na verdade. Como o país ele consegue influenciar o mundo e como ele circula a moeda e gera incentivos internamente. Então a China ela está com números bem positivos nesse sentido. Os Estados Unidos está como número um, claro, e está fazendo suas manobras para não cair também. Muita gente diz que não, mas a manobra da Covid ela mostra que isso parou, isso deu impacto no mundo todo, né? E para quem não conhece, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele com certeza tem cientistas e pessoas capacitadas para desenvolver e treinar, e testar e retestar tecnologias que tanto afetem quanto tentem imunizar contra vírus, né? Enfim, ou seja, isso abre igual na cibersegurança, abre duas dinâmicas, né? O Red Team e o Blue Team. As pessoas que vão estar desenvolvendo pesquisa e testando para aprimoramento científico e aprimoramento em si da própria segurança versus o time vermelho que vai estar ali tentando fazer o máximo para afetar e desestabilizar a segurança e o sistema imunológico ali. Então, isso se aplica a todas as outras instâncias, né? Comunicações, segurança, infraestruturas de redes elétricas, né? Enfim, o meio agrícola ali, meios de produção industriais e água, né? Que todo mundo precisa para beber e sobreviver.
São todos esses elementos aqui são o que o SIC considera, o Gabinete de Segurança Institucional, considera as infraestruturas críticas de uma nação. Então, hoje, no cenário de Terceira Guerra Mundial, isso aqui são os meios de ataque e defesa principais, né? Isso aqui são infraestruturas críticas. Você não ataca mais diretamente populações e pessoas, porque não faz sentido. Se você vê, não faz sentido. O que faz sentido no grande jogo é quanto você vai ter que gastar para reconstruir, por exemplo, sei lá, os aeroportos de uma nação. Quanto isso vai impactar no funcionamento da nação em si. Então, eles, os grandes players, né, que são as nações, eles estão mirando isso, eles estão mirando infraestrutura crítica. E se os seus principais bancos forem desarticulados? Se tiver ataques cibernéticos, quem vai confiar em botar dinheiro no seu banco? Então, se você tem uma carteira de cliente gigantesca, o banco já perde cliente. Então, eles tiram a segurança, a sensação de segurança de uma nação. Então, tanto o lado A quanto o lado B, os aliados e os adversários, estão com essa abordagem de guerra. Não é mais simplesmente chegar, bombardear, enfim. A dinâmica de guerra mudou no mundo moderno. Então, eles vão afetar infraestruturas críticas, meios de mobilização, sistemas de saúde, né? Eles vão fazer tudo isso para você ter um meio de afetar essas infraestruturas, tanto de um lado quanto de outro. Essa é a dinâmica de guerra hoje em dia, né? Hoje em dia é isso que os países estão visando aí, todos eles, um contra o outro, enfim. E óbvio que todos que são aliados tentam, né, se defender disso, tentam criar exercícios e atividades para fazer o seu próprio país se tornar resiliente frente a esses ataques, né? Essas tentativas aí que acabam afetando e prejudicando as infraestruturas críticas em geral dos países. Então, encerrei aqui, né? Falei sobre as infraestruturas críticas, falei sobre o modelo novo de guerra, falei sobre onde entra a Bíblia aí nesse contexto de guerra mundial, né? O Brasil, por exemplo, é uma colônia. Tem estados que são até hoje no sul colônias alemãs, né? Então você dissemina conhecimentos e que são da economia mais forte da Europa ali, né? Que é a economia alemã e naturalmente conhecimentos. Óbvio que tem pessoas que viajam daqui para lá, trocam informações, trocam conhecimentos e assim como as soluções e oportunidades das modernidades são trocadas também, conhecimentos, tem o lado mal também, que existe muito problema com o nazismo, existem problemas que trazem e levam informações nesse sentido, e talvez até isso explique o porquê houve, né, no Brasil o, o, as enchentes recentes, né, tudo aquela coisa no sul do Brasil, né, que estavam com um número extremamente alto de relatos de casos de nazismo, casos de perseguições políticas ou mobilizações extremas, né, de pessoas que tinham real interesse em promover o caos com base em ideologias desse tipo. Então é óbvio que o Brasil e os Estados Unidos eles têm alianças bem sólidas ainda, né, sobre alguns assuntos, e esse é um deles, né? Nada impede de ter ocorrido alguma espécie
interferência americana no sul do Brasil, né, utilizando de forma algum ataque, né, vamos dizer assim, a infraestruturas críticas que mexiam com represas, né, o governo ele não informa se houve auditoria ou algum tipo de mecanismo que averiguasse essas informações, mas o fato é que o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é um dos países, um dos estados do Brasil que tem colônia alemã no Brasil, né? Isso obviamente não me deixa feliz porque são muitas vidas que se vão durante esse tipo de acontecimento, né? Os rios transbordaram, teve, enfim, muitas pessoas morreram, teve prejuízos extremos para o Estado, né? Empresas, enfim, pessoas com pequenos comércios, às vezes pessoas que não têm nem a ver, não têm ligação com esses movimentos extremistas que ascenderam no Brasil nos últimos anos, mas isso aconteceu e infelizmente foi uma tragédia bem, bem grande aí no país. Esse é só um exemplo do que dessa dinâmica toda, né, que acontece entre os países aí. Tem problemas que são internos de cada país, tem problemas que são, como é que eu vou dizer, que migraram, né, de uma nação para outra que tem colônias aqui e acolá também. Então, essa globalização ela traz todos esses contextos e tudo isso tem que ser analisado e visto com bastante atenção para que nada ocorra que não seja legítimo, né? Que não tenha um processo correto de averiguações desses fatos e cheguem ali a conclusões específicas até a tomada de decisão de cada nação. Então, pessoal, essa foi a minha dinâmica aí. Essa é a minha perspectiva sobre. Caraca, 1h19. Minha perspectiva sobre a Terceira Guerra Mundial. Comentem, compartilhem informações. Deu o Reino Unido aqui, velho. O Reino Unido, velho. Acho que é aqui em cima. Reino Unido aqui. Então, Então essa é a perspectiva, né, do que acontece aí no mundo, né? Então eu expliquei vários pontos, né? Vou repassar aqui antes de encerrar o vídeo. A dinâmica então é que o Brasil ele é dividido em duas ou mais filosofias ou ideologias. Tem ainda o lado de cada país que eu não falei tanto, que é a colônia espanhola, mas eu falei aqui do Rio de Janeiro e o Sudeste e o Sul em si, que em sua maioria tem colônias alemãs, tem de outros países também, mas a maioria se influenciando politicamente o país e empresas, é o setor mais rico, vamos dizer, tem influência bem forte alemã. E os, os Estados Unidos têm seu contexto também, eles foram colônia da Inglaterra, então o Reino Unido tem coparticipação ali com a inteligência dos Estados Unidos. Na Rússia tem a FSB, né, que é a herdeira da KGB, dos conhecimentos deles das agências de inteligência de lá. A China deve ter alguma unidade de inteligência também. A Alemanha tem a sua, que acho que é uma das mais antigas, inclusive, né, e carrega vários conhecimentos aí que ultrapassam o mundo que a gente conhece. Então, todos esses países desenvolvidos ali, né, tirando alguns que eu citei, que estão na corrida para o desenvolvimento, todos esses países eles têm ali suas unidades e agências de inteligência que estão atuando nesse escopo, né?
E aí é interessante você ver como que mesmo assim, né, mesmo com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra, eles conseguiram criar a obra de arte que mescla um pouco da religiosidade, né, consegue transpassar mensagens da Segunda Guerra Mundial ainda no mundo de hoje, no contexto da, da Segunda Guerra Mundial aí, né, meio que demonizando os Estados Unidos na Bíblia. Então ali você vê uma grande organização, um movimento que mantém a Bíblia, e isso explica inclusive o interesse de manter e conservar ali os conhecimentos na Bíblia, não propriamente em si pela filosofia que o livro traz, mas pelo final em si, né, as mensagens do Apocalipse e o que o que essas filosofias e ideologias elas tentam disseminar para o mundo, né, de uma forma em duplo sentido ou não no sentido pejorativo, né, mas mensagens cifradas ali. Então é isso, essa é a minha perspectiva sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre as atualizações recentes, sobre a Bíblia, sobre as infraestruturas críticas. Não deixem de ver o Jogo da Imitação, o filme, e comentem aí sobre isso. Valeu, pessoal!